Adorei essa música, eu já estava. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil. Aqui estamos nós mais uma vez para uma webinar da SNEF. A gente tentou ser muito rico, muito conteúdo e muito sintético ao mesmo tempo. A ideia dessa webinar é que alguns anos atrás esse conceito de robótica colaborativa ele veio forte no Brasil. Muitas pessoas tiveram expectativas, muitas pessoas se decepcionaram com algumas aplicações que não funcionaram. E a gente precisa da robótica colaborativa, ela é útil, ela é econômica, ela é versátil. Então, eu chamei hoje 2 especialistas de um grande parceiro nosso, SensorV, de automação, para tentar voltar a dar essa vontade para o pessoal aqui, para o pessoal das indústrias, para os outros parceiros, os clientes que a gente vai ver, que a gente vai escutar aqui, e tentar dar mais uma chance para essa tecnologia que é muito interessante. Eu gostaria de pedir para vocês, por favor, de fazer comentários, de compartilhar a experiência que vocês talvez já tiveram também com robótica colaborativa, se deu certo, se não deu certo, podem deixar suas queixas, deixar suas interrogações, e a gente vai tentar interagir ao longo da webinar. Eu sou a Muriel Haddad, sou diretora na SNEF Robótica, e eu vou deixar meus colegas de webinar se apresentarem. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme Mendes, eu sou supervisor comercial aqui na operação de Santa Catarina, da SensorV. A minha missão aqui é, junto com os nossos consultores comerciais, né, realmente alavancar o potencial da indústria brasileira, né? Como função minha aqui nessa parte comercial é realmente estar junto do cliente, junto dos nossos consultores e também fazendo a ponte com a nossa equipe de engenharia, né? Eu queria agradecer, Muriel, e toda a equipe SNEF aí pelo convite, tá? Realmente acho que essa é a 7ª edição, né? Nós vimos vários outros webinars que vocês fizeram, foi muito legal. Então, assim, é uma honra mesmo poder participar e poder bater um papo aqui com todo mundo. Tenho certeza que todo mundo tem muita coisa, todo mundo que está assistindo tem muita coisa para compartilhar com a gente, já teve muita experiência, então faço um apelo aqui para vocês realmente participarem desse webinar, hein, galera? E isso daí, essa troca que vai fazer esse momento ser realmente agregar para todas as partes, tá? Legal. Boa tarde também, pessoal. Meu nome é Adolfo, sou Adolfo Steiner, líder de engenharia da SensorV na Operação Paraná. Vou estender os agradecimentos do Guilherme aqui. Primeiro, claro, a SNEF, né, pela oportunidade do webinar. Realmente a gente ficou bem feliz em estar participando, né, em estar batendo esse papo aqui muito importante sobre a tecnologia, sobre os robôs colaborativos, e também agradecer a todo mundo que está participando com a gente, né, quem já está ao vivo aí, já está nos assistindo. Como o Guilherme comentou, muito importante todo mundo compartilhar a experiência aí, e debatendo à medida que a gente for apresentando os conteúdos, e falando também pelas experiências que já passaram. E minha função aqui na SensorV, né, eu atuo mais na área técnica, então tenho o meu papel muito voltado à promoção dos nossos produtos, das nossas soluções, e principalmente estar diretamente em contato com o cliente aí na execução, né? Uma vez tendo aí o produto em mãos, como que vai fazer isso executar, como que vai fazer isso rodar e realmente ter os retornos, né? Então, esse é o meu papel aí como engenheiro da SensorV, tá uma vez comprado, tá nessa execução, junto com os parceiros, junto com a SNEF, ou diretamente com o cliente, e também no pós-venda, né, perpetuando aí a duração da solução. Exatamente. Muito obrigada pelas apresentações. A gente já vai começar, então, diretamente no assunto. Então, a gente vai ter aqui nessa apresentação várias fases, vamos dizer que o coração do show vai ser realmente uma apresentação ao vivo da robótica colaborativa, de quanto que ela é simples e bonita e elegante.
A gente vai terminar depois com algumas aplicações e os 5 crimes que foram feitos com a robótica colaborativa. Essa parte vai ser divertida, hein? Essa parte vai ser divertida, exatamente. Um pouco de descontração. Exatamente. Então, para quem conseguir ficar até o final, acho que vale a pena a gente caprichar bem no final. Iniciando, então, hoje, quando vocês... A Sensorvia, ela tem mais de 60 pessoas em todo lugar do Brasil, no cliente o tempo todo, e então vocês têm muitos olhos para ver o que está acontecendo hoje na manufatura e o que justifica usar robôs. E eu queria que vocês falassem um pouco para nós quais são as maiores causas que justificam a implementação de robótica. Legal. Acho que primeiro é importante falar, né, que a Sensorvia atua, como você mencionou, Murielle, em diversos segmentos aí da indústria, né? Nós temos uma equipe muito grande espalhada aí no mercado, justamente fazendo 4, 5 visitas por dia, levantando as demandas dos nossos clientes e até muitas vezes compartilhando esse conhecimento que nós acabamos adquirindo, muitas vezes multissegmentar, né? Então, compartilhando uma indústria alimentícia, com uma indústria metalúrgica, uma indústria de eletrônicos, enfim. E no meio desse tudo, a gente notou alguns pontos, né? Acho que isso aqui, que muitas vezes vão demandar a robotização. Então, acho que o mais claro, o mais latente aí que a gente acaba reparando, né, é o aumento de produtividade. A maioria das indústrias se depara cada vez mais com equipes de vendas vendendo muito mais, atuando muito mais no mercado, muitas vezes mesmo com essas demandas vindo em certos momentos, não sendo constante, mas muitas vezes quando chega a alta demanda, a indústria acaba não conseguindo atender toda a necessidade, né? Então precisa de uma demanda momentânea ali, de um aumento de produção e acaba não conseguindo atender, e isso é uma dificuldade muito latente. Aí a indústria acaba tendo que dançar de um lado para o outro para conseguir atender todas as necessidades que o seu time de vendas acaba trazendo, né? Umas boas dores de cabeça. E assim, isso é um ponto importante que o Adolfo comentou também, que assim, ó, essa é um pouco da nossa visão, né? Se o pessoal aí tiver algum outro desafio que no dia a dia acaba pesando mais, né, do porquê dessa automatização, dessa robotização, pode mandar nos comentários aí também. Uma coisa que a gente vê, né, como o Adolfo comentou, até a Murielle comentou, assim, hoje a nossa equipe, né, é muito grande, nós estamos em vários locais aí, né, nós costumamos dizer que o problema ele só muda de CEP e CNPJ. Então, muito dos problemas que às vezes a tua empresa, né, você que está assistindo, está enfrentando, outras empresas já enfrentaram e a diferença é que um resolveu alguns dos desafios, outro resolveu outros. Então, a gente consegue fazer esse compartilhamento de soluções também, né? Uma das coisas que, assim, ó, de tudo que a gente vem visitando, né, nós estamos trabalhando com robôs colaborativos já vai fazer quase 2 anos, e uma coisa assim, ó, de todas as visitas que eu fiz, pelo menos eu posso falar de todas as de Santa Catarina que eu fiz, assim, ó, 100% das empresas estavam com vaga aberta. Então, a dificuldade de contratação e retenção de mão de obra, no meu ver, assim, é o que eu vejo mais latente, sabe? Então, assim, e eu tenho certeza que quem está assistindo aí vai estar se identificando. Aqui na minha fábrica também já tem vaga aberta, não consegue fechar, porque às vezes a rotatividade é tão alta que precisa manter vaga aberta, porque sabe que vai contratar 10 pessoas para a operação e 10 pessoas vão sair, e, enfim, fica essa troca constante, né? Teve um caso muito, compartilhando um pouco de histórias aí com vocês também, né? Teve um caso que me chamou muita atenção aqui no interior de Santa Catarina, uma cidade pequena, tinha grandes indústrias, e as empresas, elas realmente disputam no marketing mesmo para ver em qual empresa que o operador vai trabalhar. Então, você anda pela cidade assim, tem outdoors com vagas abertas e cada uma vendendo mais os benefícios. Aqui você tem tal benefício. Mas se você trabalhar aqui, tem o benefício de alimentação e de saúde. Então, tem até uma briga para essa mão de obra, né? Então, é um desafio realmente a contratação e também a retenção dessa mão de obra, né?
E muitas vezes a retenção ela está muito atrelada, porque muitas vezes o operador não consegue se manter em trabalhos porque eles acabam sendo insalubres ou acabam sendo bastante difíceis, né? A gente ainda tem muitos processos aí que, desde quando surgiram, um processo de fundição e tudo mais, que acaba sendo muito agressivo ao operador, né? Então, muitas vezes o operador ele está numa rotina de trabalho que é desgastante para ele, acarreta em dores, enfim, e a interação dele com o ambiente não é propícia, né? E muitas vezes nesse tipo de processo, o ideal é que você consiga retirar o máximo de pessoas, né, para justamente não ter essa interação do operador com esse ambiente agressivo e consiga ficar um pouco mais melhor essa condição de trabalho para ele, né? Exatamente. Assim, eu acho que a gente poderia ficar falando como nos ensaios durante meia hora, porque tem muitas histórias sobre principalmente esses pontos, né? Essa falta de produtividade porque não tem pessoas, essas pessoas que se machucam, essas pessoas que ficam rodando, né? que não ficam no mesmo lugar, não se acha pessoas. Então, são realmente argumentos que não são argumentos isolados, não é só é Santa Catarina, é aquela cidade, não, são tendências globais, e a robotização, ela é um caminho sem volta, por vários motivos, mas o principal deles é que, uma vez que a gente começou, uma vez que a gente aplicou bem aplicado, quando a gente vê o payback de verdade, os retornos de verdade que a robotização traz para a planta, para as pessoas, para o processo produtivo, para o produto, isso não tem volta. Muitas vezes é muito melhor do que se esperava. Então, por exemplo, eu estava só pensando em trocar pessoas por robô, mas eu aumentei minha produtividade de 20%, eu não preciso mais fazer horas extras de sábado, meus produtos têm uma qualidade muito melhor, uma consistência muito melhor, a imagem da empresa está melhorando por conta disso. Então, são inúmeros, assim, os argumentos e os sorrisos, né, que a gente vê nos clientes que já se convenceram do que aquilo vale a pena. Não. Porém, apesar de tudo isso, a gente tem uns dados sobre a evolução do Brasil com relação à evolução do resto do mundo, que são, assim, a gente pode chamar de triste. O Brasil está muito atrasado e a gente está cada vez pior, a gente não está compensando no seu atraso, né? Então, eu peguei 3 números ali para ilustrar para vocês. O primeiro é a quantidade de instalações anual no Brasil em 2022, no mundo 500 mil, enorme. No Brasil, 1.700 instalações de robô por ano em 2022. Então, a gente vê um valor bem pequeno ali. Se a gente pensa de forma assim, nós temos no Brasil 13 robôs a cada 10 mil trabalhadores. A média mundial é 130, ou seja, é 10 vezes mais. Então, também esse é um número bem expressivo, que mostra, talvez, a timidez que o Brasil tem. A gente sabe que tem vários parâmetros, né, que explicam esse atraso, várias explicações do contexto econômico, etc., mas é bem fraco. E o terceiro número é que o crescimento nosso é de 7% ao ano, em média, desde 2016, contra uma média mundial de 14%. Então, assim, essa é a visão que nós temos do Brasil, desse atraso, dessa dificuldade de se convencer, e onde que tem hoje mais robôs, assim, pela primeira vez depois da pandemia, a gente passou, assim, o mercado de eletrônico passou o mercado de automotivo por conta de muitas compras na Amazon, no Mercado Livre, online, etc., e hoje representa 26%, automotivo representa 23%, depois a gente tem máquinas metal 12%, plástico 5% e alimentos 3%. Então, isso nos permite ter uma visão geral ali de onde estão os robôs do mundo. Agora eu vou entrar... Só fazer um comentário também. Isso é uma coisa legal,
assim, olha o tanto de oportunidade que a gente tem para implementar esses robôs, porque muitas das vezes, às vezes quem está olhando, quem está na indústria, às vezes pensa, mas o meu processo já está, eu não sei, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não consigo pensar em onde aplicar, né? Então, mas na verdade, olha só o tanto de oportunidade que tem para crescer, né? O que tem que ser feito é realmente chamar os parceiros, né? Seja um integrador, seja um parceiro de hardware, como a SensorVille, para realmente ajudar a clarear, né? Onde é possível aplicar, né? Exatamente, tudo começa exatamente por essa identificação. Então, agora eu vou deixar a palavra para vocês explicarem um pouco qual que é esse produto que vocês vão apresentar e como que ele funciona, por que ele é diferente, como que ele simplifica o uso da robótica colaborativa. Perfeito. Legal. Eu acho que o robô, o pessoal já está bem acostumado a ver dentro da indústria, né? Porque já é uma tecnologia que existe há bastante tempo, né? O robô num geral, robôs industrializados, seja ele um robô do tipo Delta, Scara, Cartesiano, enfim, já é uma tecnologia bastante difundida. Ao contrário do robô colaborativo, que surgiu há pouco tempo, a gente tem uma tecnologia bastante recente, ainda com pouco conhecimento da indústria sobre esse mercado, né, do que ele consegue fazer, até onde ele pode chegar, e esse acho que é até um dos esclarecimentos que a gente vai trazer no webinar, né, é justamente sobre isso, até onde dá para fazer com robô colaborativo, né, porque ele é uma ferramenta que, primeiro, ele foi construído para trabalhar aliado ao operador, e não tirando o operador do posto de trabalho. Então, ele oferece, primeiro, mecanismos de proteção ao operador para, eventualmente, numa colisão, ele não gerar uma lesão. É um robô que ele é feito para parar o movimento dele quando colidir, seja com um robô, seja com uma estrutura. Ele mantém, da mesma forma que robôs mais tradicionais, toda a precisão e repetibilidade do processo. Então, ele consegue agregar em processos que você precisa de muito controle na parte de qualidade, precisa ter um nível de exigência muito alto. O robô ele consegue trazer da mesma forma o robô colaborativo consegue trazer da mesma forma essa repetibilidade e precisão, funcionando muitas vezes como assim, uma ferramenta para o operador, trabalhando em conjunto, né? Mas nem todas as vezes. Mais de 60% aí das atividades que um robô colaborativo trabalha, ele vai estar trabalhando sozinho e não em conjunto de operador, porque eu acredito que todo mundo que está assistindo aí deve estar se perguntando, mas será que eu tenho dentro da minha empresa um posto de trabalho que eu vou ter um operador trabalhando do lado do robô? Não necessariamente você precisa ter isso para usar um robô colaborativo. Esse que é o ponto. Mas ele vai ser uma tecnologia que ele vai agregar muito quando, claro, no nicho dele, cada robô tem o seu nicho de trabalho, né? No nicho de trabalho dos robôs colaborativos, quando comparado às tecnologias já existentes, ele tem uma série de vantagens, que é o que a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês hoje, né? Eu só vou fazer um parênteses também, que eu acho que é o seguinte, de todos esses robôs, cada um deles, né, dos robôs que existem no mercado, tem uma especificidade ou aquilo que ele realmente é bom para fazer, né? Então, robôs industriais para peças extremamente pesadas, velocidades extremamente altas, aí os robôs industriais eles são mais interessantes. Mas para aplicações que são com payload, né, inferior aí a 20, 18 quilos, onde você consegue pegar várias peças e o tempo de ciclo atende, o robô colaborativo, sim, é uma solução que faz muito sentido você implementar. Então, nessa linha, né, abaixo dos 18 quilos aí, sim, eles podem concorrer entre si, mas com grandes vantagens aí para os robôs colaborativos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Inclusive, acho que agora a gente vai para a parte do ao vivo, né? Eu vou me deslocar para ajudar o Adolfo, vou me mudar de sala aqui e a gente vai fazer aí uma demonstração para vocês. Para ficar mais claro, pessoal, a gente decidiu trazer essa demonstração ao vivo do robô, né? Para que vocês conheçam um pouco mais sobre a tecnologia. Então, a gente preparou aqui, como vocês já estão vendo na imagem, 2 robôs para apresentar para vocês. E a ideia aqui é fazer um tour aí pelas diferenças de hardware propriamente, né? O que na construção do robô colaborativo, o que ele tem de diferente na tecnologia. Falar um pouquinho aqui
da marca, né, da Jaca, que vocês já estão vendo aí na imagem, e também mostrar para vocês um pouquinho da programação, fazer uma programação ao vivo para vocês, mas não se assustem porque não vai ser tão demorado quanto vocês podem estar imaginando. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, vamos falar um pouquinho da nossa empresa. Então, um pouquinho de SensorVille, um pouquinho da Jaca. Então, o SensorVille já está aí há 30 anos no mercado de automação industrial. O nosso foco realmente, além da reposição, né, da indústria, sensores em si, nós também trabalhamos com soluções customizadas. Falando da Jaca, né, de robôs colaborativos, nós estamos trabalhando aí há 2 anos com robôs colaborativos. Nós trabalhamos com a Jaca, que é uma empresa, um grupo asiático, que é exclusiva em robôs colaborativos. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque existem vários players no mercado quando você fala de robôs colaborativos. A maior parte deles são empresas que têm um foco em robô industrial e têm no seu portfólio também uma linha de robôs colaborativos. Mas o foco daquelas empresas estão voltado na linha industrial, que são os robôs maiores, que têm um valor agregado maior e tudo mais. A Jaca, por outro lado, ela tem um corpo de engenheiros focado no desenvolvimento de soluções para a robótica colaborativa. Então, tudo que você imaginar de inovação no mercado de colaborativo, você vai encontrar na Jaca. Tá? Inclusive, tem várias outras marcas no mercado, né, que algumas são mais conhecidas. Nós vamos mostrar vários diferenciais aqui ao vivo para vocês. O Adolfo vai mostrar a parte de programação, a gente vai falar um pouquinho de hardware, que só a Jaca possui. Então, isso é um diferencial. A Jaca, além do diferencial, né, do corpo de engenheiro, também tem diferenciais técnicos e comerciais muito relevantes. Por exemplo, robô colaborativo com grau de proteção IP68. Vocês sabiam que existe isso no mercado? Pois na Jaca tem. Então, é o robô com maior grau de proteção do mercado. Além do maior portfólio também no mercado. Nós temos aqui um robô de 1 kg, temos um robô de 3 kg de payload, de 5, de 7, de 12, 16, 18, em várias famílias, né? Tem família Azul, família Pro, então, enfim, tem várias famílias. Para falar um pouquinho mais de condições comerciais, eu acho que isso é um ponto importante, porque em vários momentos, né, algumas empresas, até alguns de vocês que já estão assistindo, já fizeram algum estudo para aplicar robô colaborativo, ou às vezes conversou com algum conhecido, enfim, teve uma noção de qual que é o mercado e tudo mais. O que a gente quer deixar de recado para vocês é o seguinte: nós somos extremamente competitivos. Então, os projetos que vocês deixaram no passado, porque eles não tiveram viabilidade comercial, não ter o payback no projeto de vocês, tragam para a gente, vamos estudar de novo, tá? Nós temos casos já que nós, por exemplo, comparando com robôs convencionais, então, assim, mesmo robô colaborativo, tendo características superiores, tecnologia embarcada superiores, às vezes, a um robô convencional, mesmo assim, nós, em alguns casos, ficamos a 30% com um valor mais competitivo. Comparando com players muito famosos aí do mercado, né, sem citar marcas, né, sem citar nomes, mas nós conseguimos chegar até 40% em termos de valor. Então, o que isso traduz para você? A gente não vai falar aqui só de valor, porque a gente tem muita coisa de diferenciais técnicos para mostrar, mas só para vocês entenderem que agora os projetos que talvez não passaram, talvez agora vocês consigam justificar o investimento. Para fechar, falando de estoque, que eu acho que é uma coisa bem importante, tá? Hoje a SensorVille conta com estoque local de robôs colaborativos, tá? Então, hoje nós temos mais de 10 robôs colaborativos em estoque, e também o prazo de entrega é algo que é bem rápido. Em torno de 30, 45 dias nós conseguimos entregar, em casos que a gente não tenha estoque, né, os robôs aqui para você. Bom, eu vou passar a bola para o Adolfo, como o nosso tempo aqui é bem curto, então a gente tem que ser bem objetivo em tudo aquilo que a gente vai apresentar. Eu vou passar a bola para o Adolfo para a gente fazer um pouquinho de diferenciais de hardware, então apresentar o hardware para vocês, e depois a gente vai fazer uma programação, e aí eu vou ficar movimentando o auxiliando nessa programação.
Exato. Então, alguns pontos aí, como vocês podem perceber na imagem, que eu vou comentar, que são diferenciais aí da JACA. Primeiro, né, da construção do robô. Isso já é uma característica do robô colaborativo, a questão dos cantos arredondados para maior proteção aí, como vocês podem ver, né, em ambos os modelos, você não tem a presença de cantos vivos aí, né? Isso é uma tecnologia do robô colaborativo, justamente para proteção. Um outro exemplo aí que até para ilustrar melhor a tecnologia, né? O Guilherme ele pode parar o robô ali, exemplificando uma colisão, o robô parou e você com alguns movimentos você já consegue voltar à execução dele. Então ele é feito para parar o movimento ao detectar qualquer tipo de colisão. Então é uma informação legal da tecnologia que traz um pouco mais de ilustração aí para o pessoal que está assistindo, né? O quão simples ela pode ser na instalação, porque vocês podem estar notando aqui que a gente não tem nenhum equipamento adicional de segurança ou barreiras, né, entre o operador, no caso o Guilherme aqui, e os robôs. Mas falando da marca em si, o que a gente tem de diferencial que vocês podem reparar na imagem? Primeiro, os controladores. Embaixo de cada um dos robôs, vocês conseguem ver os dois modelos de controladores que a JACA tem. Sendo que o da esquerda, o Mini Cab, ele é o menor controlador disponível no mercado. Então, um tamanho extremamente compacto para aplicações que você vai fazer a instalação dentro de painéis. Ele tem fixação através do... Pode ser fixado em trilhos JIN. Então, é um modelo extremamente compacto, justamente para fazer o par aí com um robô, que também é um modelo compacto de robô colaborativo, payload de 1 kg, com um custo extremamente acessível. Outro detalhe que vocês podem ver também é os pendants. Se vocês perceberam, não existem pendants com tela nos robôs da JACA. Isso é um ponto porque a JACA ela facilita a programação dos robôs, tornando compatível com diversos dispositivos através de um ponto de acesso sem fio. Então, todo controlador ele disponibiliza uma rede Wi-Fi em que você se conecta através de tablet, celular, notebook e consegue realizar a programação do robô. Como o Guilherme está mostrando ali que o celular dele está conectado a um dos dispositivos. Então, no Pendant, você tem apenas as funções essenciais. O botão de emergência, operações de pausa e início do programa, além de comandos para posição de home, desenergização, energização do robô, enfim, o necessário para que o robô inicie a operação. Então, com isso, além desses detalhes, a própria construção dos robôs da JACA é feita de maneira que possibilite um diferencial muito legal que eles têm também, que é um tempo médio entre falhas muito grande. Os robôs da JACA hoje são detentores do maior tempo entre falhas de robôs colaborativos, tendo um recorde aí de 80 mil horas e traduzindo isso para números um pouco mais claros, né? Se a gente colocar um robô trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente está falando de praticamente 9 anos de trabalho ininterrupto. Então, e aqui eu não tô, esses robôs eles não têm a necessidade de uma manutenção preventiva de um mês em um mês você tem que lubrificar as juntas, não. Uma vez instalou, programou, ele está executando, enfim, simplesmente deixar o robô trabalhando, né? Então, isso é um grande argumento e a gente vê um pouco essa superioridade do robô sobre o ser humano, porque 9 anos exato. Trabalhando 24 horas por dia, então é um robô mesmo. Adolfo, desculpa te interromper, a gente tem uma pergunta aqui. A gente falou de um payload de 18 quilos. Qual o máximo alcance do braço robótico que vocês oferecem na linha desses robôs? Ótima pergunta. Os robôs da JACA, além de uma vasta gama de payloads, né, tem uma vasta gama de alcances. Para o robô de 18 quilos, por exemplo, a gente está falando aí de um alcance de mais ou menos 1,1 m. Porém, a linha da JACA, mais focado aqui, eu estou falando da linha Pro especificamente, o robô Pro 16, ele carrega 16 quilos, que é um pouquinho menos que os 18 que a gente citou de carga máxima, mas ele vai ter um alcance de 1,7 m de raio de operação, né? Então é um alcance muito grande. O robô é maior que eu aí, e eu não sou tão baixinho assim, e dá para trabalhar com esse cara aí em operações até mais complexas, que muitas vezes nem se imagina o uso de um robô colaborativo, como, por exemplo, a paletização, né? Porque ele traz grande payload, grande alcance, e é um grande diferencial aí da linha da JACA ter esse cara nesse tamanho, né? Tão grande assim. Agora eu vou passar aqui,
falamos um pouquinho de hardware, né? Agora eu vou falar um pouquinho de software e eu vou apresentar para vocês. A gente vai fazer a programação. Não se espantem, pessoal. Isso aqui a gente não vai ficar 2 dias aqui programando o robô. Vocês vão ver que é super simples. É simples demais. A programação. Eu vou compartilhar minha tela aqui para que vocês possam ver como que funciona a programação do robô. Então, vocês já estão vendo a minha tela aqui. Essa é a tela do software da JACA para vocês se ambientarem, né? Então, eu vou me conectar ao modelo de robô aqui. Ele já está disponibilizando o modelo ao qual eu estou conectado com o controlador. Você já tem aqui um filtro básico de usuários, né? Isso é por padrão nos robôs da JACA, até para você ter esse controle de quem vai poder acessar a programação do dispositivo. E uma vez conectado, ele já me sinaliza aqui de maneira discreta qual dos modelos da linha eu me conectei. No caso, esse é um modelo com payload de 5 kg da família Azul, que a gente tem disponível aqui no laboratório para a realização dos nossos testes. E a gente vai fazer uma programação simples de movimentação de caixas de um lado para o outro. O Guilherme vai me auxiliar. Primeiro, eu vou iniciar aqui apenas renomeando o programa. E a gente vai iniciar com algumas instruções simples. Primeiro, dando um ponto de home para o robô. Eu vou incluir uma instrução de movimentação até esse ponto de home e o Guilherme vai me ajudar pressionando um dos botões presentes no robô, que é um botão de recorde rápido da posição. Eu vou incluir essa instrução aqui. E na sequência, a gente vai movimentar para uma nova posição, que é logo acima do ponto de pega do objeto que a gente deseja. Então, seria um ponto de um checkpoint ali que o robô vai precisar passar antes de fazer a pega do objeto. E em seguida, a gente vai para um terceiro ponto, que seria o ponto de pega do objeto. Eu vou renomeando os pontos aqui para ficar um pouco mais claro ao longo da programação, né? E vocês podem ver que essas linhas de instrução, elas se encaixam de forma a formar um fluxograma aqui, tornando um pouco mais claro para quem está programando o que o robô vai executar cada uma das vezes, né? Após ele chegar na posição de pega, eu vou setar uma outra instrução, que agora ela já até muda de cor, indicando que ela tem uma função diferente, não mais de movimentação, em que eu vou setar uma das I/Os disponíveis no robô para ele fazer a fecha da garra e fazer a pega do produto. Eu vou só executar essa lista de instruções para vocês verem o quão simples é esse processo, e ele já vai realizar essa movimentação, primeiro se direcionando até o ponto de home e depois indo até o ponto de pega. Uma vez que ele pegou o objeto, é importante a gente sempre dar uma instrução aqui de aguarde para garantir que a garra finalizou a movimentação. E em seguida a gente vai direcionar ele para a posição de deposição dessa caixa que a gente está fazendo a manipulação. Eu vou colocar um checkpoint aqui no robô daquela posição de home que eu ensinei anteriormente. Vou fazer a cópia dessa posição, obrigando que o robô passe até essa posição. E também vou fazer a cópia da posição logo acima da pega, para garantir que o robô obedeça aqui uma linha de movimentação, né? Uma vez que ele pega, ele suba novamente e aí se direciona até a posição de home. Após isso, ele vai se direcionar para uma posição logo acima da deposição, que novamente o Guilherme vai fazer a movimentação e o ensino dessa posição. E depois, a posição final da nossa trajetória, que seria a posição em que ele vai deixar a caixa, né? Que é a última instrução aqui de movimentação. Em seguida, a gente vai dar a instrução para que ele abra a garra e deixe dessa forma que a peça se solte. Novamente, uma instrução para que ele aguarde a finalização desse movimento da garra. E um comando importante, antes do início do programa, eu vou garantir que a garra ela esteja necessariamente aberta, fazendo com que o robô possa iniciar e não tenha nenhum produto em mãos quando ele vai dar início ao programa. E agora a gente vai executar essa instrução por completo. Então, o robô se direciona até a posição de home, vai até a posição de acima da pega, pega o produto, passa pela posição de home
e vai até a posição de deposição. E facilmente, se eu quisesse executar toda essa trajetória aqui em loop, com mais uma instrução, eu consigo abraçar todo o programa e depois deixar que isso se execute inúmeras vezes, repetidamente, por 9 anos aí sem parar e sem necessidade de manutenção. Então, isso é o quão simples pode ser a programação de um robô colaborativo. Ela pode ser realizada diretamente no robô. E aqui, em momento nenhum, eu precisei falar de coordenada, cálculo de deslocamento, enfim. De uma maneira muito simples, você já consegue executar e colocar para rodar. Claro que, num projeto complexo, precisam ser avaliadas todas as minúcias, né? Uma vez que a gente não quer que seja cometido nenhum dos crimes que a gente vai comentar mais para frente, né? Exatamente, temos que evitar os crimes, mas ali deu para ver que é simples, e um dos empecilhos, né, do mundo da robótica muitas vezes é isso, eu não vou achar um programador, não vou ter um programador na minha indústria para ajudar, para fazer uma modificação, vou perder, não vou conseguir evoluir nunca, até essa flexibilidade que eu preciso, e a gente viu aqui que pode ser bem fácil. Exatamente. E sendo fácil dessa maneira, né, o que traz um grande ponto que é flexibilização, né? Eu preciso ter qualquer alteração na minha linha, eu vou ter isso disponível, né? Porque a tecnologia ela permite isso. Permite a hora de estar trabalhando de uma maneira, a hora de outra. Tá chovendo perguntas Pois para é. você, Adolfo. Então, não sei se você quer responder já alguns, se a gente segue com as aplicações. Enquanto o Guilherme está se posicionando lá novamente, eu acho que a gente pode ir comentando um pouco das perguntas ao longo enquanto apresenta as aplicações, né? Até para ficar mais claro para o pessoal. Mas já pegando alguns ganchos aqui, quanto comunicação do robô. O robô permite comunicação via Profinet, Ethernet IP, Modbus, tanto serial quanto Ethernet. Ele tem, dependendo do modelo de controlador, você tem variações na quantidade de I/Os, né? Podendo chegar até 32 I/Os disponíveis no robô, I/Os digitais, mais 4 I/Os analógicas. Então, como a pergunta do Leandro ali, né? Elas podem ser configuradas quanto a PNP e NPN. Como o Jean comentou ali também, além da programação via o software, você consegue trabalhar através de um SDK que a Jaka disponibiliza, programando com linguagens um pouco mais voltadas para o pessoal de programação, né? Python, C, C++, C Sharp. Então, é um banco aí de programações bastante variado. O software da Jaka ele é gratuito, você consegue baixar hoje no site e já se ambientar nele, fazer alguns testes. Os modelos da Jaka também já se encontram online para fazer toda a parte de simulação, eventualmente teste de tempo de ciclo, que é super importante a gente fazer numa aplicação, né? Então, hoje todo esse modelo já é disponibilizado, você encontra facilmente, consegue baixar no site da Jaka, ou se quiser facilitar o caminho, né, entrar em contato com a gente aqui da Sensorville, a gente já pode disponibilizar todo esse material também e já dar o caminho das pedras para fazer toda a simulação, né? Teve uma pergunta ali que falou de software. O software é gratuito, pessoal. Não precisa não paga anuidade, mensalidade, não paga nada. Então, é uma grande vantagem também. A gente sabe que tem vários players no mercado que você tem um investimento em licença, né? Então, é uma vantagem bem legal também. Então, indo agora para o mundo das aplicações, a gente sabe como funciona, a gente gostaria de saber onde que dá para aplicar. Muitas vezes todo mundo já viu alguma aplicação de fim de linha, de paletização, mas eu gostaria de separar em 3 pedaços. O primeiro é movimentação, que dá para fazer em movimentação de produto. O segundo é transformação de produto. E o terceiro, mais comum, mais conhecido, é na parte de embalagem. Perfeito. Bom, acho que falando um pouquinho das aplicações, nós separamos alguns cases aqui, né? Acho que vamos pontuar a principal característica e principalmente dando ideia de onde mais vocês podem replicar isso, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar dos crimes da robótica colaborativa. Essa parte vai ser divertida. Bom, esse primeiro vídeo é um vídeo legal. É um case de um cliente, basicamente para fazer a movimentação de corpos de prova. Então,
são aqueles tubos de ensaio, né, para fazer amostras médicas. Então, assim, o que é isso? É um produto extremamente delicado, é de vidro, então oferece risco ao operador e também tem um risco altíssimo de contaminação. Então, é uma tarefa que faz sentido, sim, você robotizar, e faz sentido você robotizar com um robô colaborativo. Por quê? É uma peça leve, por mais que, se você avaliar o tempo de ciclo de uma peça, às vezes é 1 segundo, meio segundo, mas se você consegue juntar várias peças, porque ainda assim o robô vai atender aquele payload, e você pode replicar, né, isso daí, esse mesmo conceito em indústrias de cosméticos, enfim, cremes, batons, enfim, diversidade aí de coisas. Laboratório, tudo que é meio de cultura, bastante usado também. Perfeito. As aplicações de movimentação, né? Eu acho que a primeira, né? Movimentação, e depois que a gente vai falar lá do fim de linha, são as mais fáceis, né? De o pessoal ver e falar assim, isso daqui é um robô, porque eu preciso sair daqui e levar para lá, né? Mas, enfim, nesse segundo vídeo, é um case bem legal também, que mostra a importância do integrador. E agora eu vou puxar a sardinha para a Snef aqui também. Por quê? Porque, olha só, ali ainda é um vídeo relativamente curto, mas a importância de você desenvolver um sistema que vai disponibilizar os materiais na posição correta para o robô pegar e fazer o empacotamento ali, né? Então é uma aplicação legal também, que mostra que o projeto, né, a maioria dos projetos de robô colaborativo, ele envolve muito mais coisa do que só o robô, né? Então, tem um alimentador, de onde que você vai pegar, para onde que você vai levar e tudo mais. E também isso daí se replicaria, né? Ali, no caso, é movimentação de barra de cereal, mas poderia ser chocolate, iogurte, né? Aquele iogurte que fica em pound também, né? Enfim, cremes, enfim, uma diversidade aí de coisa. O legal aqui é o conceito, né? Você juntar várias peças ao mesmo tempo e fazer essa movimentação. Na parte de transformação, aí vai depender de cada processo. Essa geralmente é a parte mais não é tão clara e tão óbvia assim. Então, precisa entender realmente como que é o processo de transformação, o que precisa ser feito e tudo mais. Aqui são 2 exemplos bem simples aí. No primeiro caso, acho que a grande questão ali é repetibilidade. Então, se você tem muito problema de qualidade, que está relacionado com montagem, está relacionado com alguma movimentação, algum manuseio operacional, com certeza é um indício que você pode ter ganhos significativos aí. O segundo, eu queria chamar a atenção, é um vídeo de pintura, né? Mas o legal é a movimentação do robô. Olha, ele basicamente passa em todos os eixos ali, tem uma movimentação constante, sempre na mesma posição, então você tem uma uniformidade. No caso aí está sendo uma pintura, mas poderia ser uma higienização, poderia ser aplicar alguma cobertura em algum produto que está passando continuamente na linha. A Jack tem vários softwares, na verdade são vários subprogramas que você consegue interligar, por exemplo, uma esteira, para você interligar a esteira com o movimento do robô de maneira bem intuitiva, então você consegue fazer isso. Indústria de embalagem, por exemplo, tem uma aplicação que nós já vimos em um cliente para fazer a higienização dos clichês. Então, também usaria aquela aplicação ali. Bom, aqui, né, fazendo o comentário aqui, essa parte, até fazer um parêntese aqui. Na empresa de vocês aí, se tiver caixa de papelão, muito provavelmente você pode robotizar. Tá? Aí, claro, o que vai determinar se vai robotizar com robô convencional ou robô colaborativo, aí tem mais coisas que você tem que estudar, tempo de ciclo, o payload da caixa e tudo mais. Mas se tem caixa de papelão, seja ela a formação da caixa de papelão, seja ela a paletização, você tem sim um grande ganho ali fazendo esse estudo, né, de automatização. Aí são 4 vídeos, mais em fim de linha, que acho que são as maiores aplicações aí no mercado hoje, somente para robô colaborativo, né? A primeira, né, no canto superior esquerdo, é um empacotamento.
No vídeo logo abaixo é uma formação de caixas. Então, repare que 2 robôs ele faz a formação da caixa e já faz ali o encaixe na linha para fazer o empacotamento também. Os 2 vídeos da direita são bem legais. Está relacionado com paletização, só que é uma paletização, cada um deles tem uma particularidade. O de cima, ele tem 2 eixos adicionais. Então, para quem já estava perguntando, mas esse é um robô de quantos eixos? Todos os robôs da Jaca, inclusive o de 1 kg, tá? O de 1, o de 3, o de 5, o de 7, o de 12, 16, 18, todos eles são robôs de 6 eixos, tá? Só que muitas das vezes, embora o robô nosso tenha um modelo que tem 1,7 m de alcance, às vezes para você colocar aquela caixa lá em cima do pallet, você precisa de um alcance um pouquinho maior. Então, é possível, desculpa pessoal, é possível você também desenvolver um 7º e um 8º eixo. Nesse caso, ele corre no eixo horizontal ali e também no eixo vertical. E o último vídeo, esse sim é um produto que, ó, eu acho que a Snef logo vai fazer um produto de prateleira. Logo. Hoje eu falei desse projeto com o cliente, para você, mesmo? pra você saber. Legal. Isso daí, olha, esse daí é um vídeo de um parceiro fora do Brasil, né, que desenvolveu essa solução, mas isso é uma estação móvel de paletização. Olha que coisa genial. Imagina que às vezes tem linhas de produção que elas não trabalham todas ao mesmo tempo. Então, às vezes tem 5 linhas, só que trabalha 3 em um turno, depois trabalha 2 no outro, então ela meio que trabalha em revezamento ali, né? Então, imagina automatizar. O que você precisaria fazer para automatizar isso? Ou você colocaria, né, desenvolveria 5 estações de paletização, uma para cada linha, ou você faria um sistema que interliga todas elas e faz uma única estação de paletização, ou você faz isso daí que é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples e que atende também, que é uma estação móvel de paletização. Então, se você tem um máximo de 3 linhas rodando ao mesmo tempo, você coloca 3 sistemas desse, né, desenvolve aí 3 sistemas móveis de paletização e você vai intercalando entre as linhas. Então, essa é uma solução, eu tenho certeza que nos próximos meses aí a gente vai ter uma demanda bem legal no mercado também. E evita, muitas vezes, né, a gente vê isso, vamos fazer então uma central de paralisação, vamos disponibilizar um lugar que é para a central de paralisação e tudo que tem de infraestrutura chegar até aquele lugar. Então, para muitas indústrias, isso vai fazer sentido, nessa necessidade de flexibilizar, de ir para um lado, de ir para o outro, de se adaptar a uma sazonalidade, às vezes. Perfeito. Ó, Muriel, eu vou fazer um comentário também aqui, ó. Olha só todos esses vídeos. Reparem como é muito mais simples de você fazer a implementação disso. Por quê? Você não tem gradil, então é o metro quadrado da tua fábrica que é menor. Esses robôs, nós ligamos ele ali quando nós fizemos o teste, é tudo 220, não precisa de infraestrutura trifásica, não precisa de ar comprimido. Componente de segurança. A Sensorville hoje é o maior distribuidor de produtos de segurança do Brasil, segurança de marca, cortina de segurança, enfim, tudo mais. Mas, nesse caso aí, você não precisa desses componentes, porque o robô já tem todos os componentes de segurança interno nele. Então, isso tudo traz viabilidade para o projeto de vocês e coisas que você não viabilizava antes, agora você consegue viabilizar com essa tecnologia. Né? Exatamente. E aos poucos a gente começa a preencher esse gap da robotização. Essas aplicações a gente vê, assim, tem inúmeras, né? E claro, são aplicações aqui. A gente não está falando de um robô jogado ali sem sentido. Tem que ser estudado, tem uma entrada, tem uma saída, tem um tempo de ciclo, tem um tanto de coisas. E é isso que a gente vai ver agora, que são os crimes que foram cometidos nesses últimos anos, que a gente vê muito quando falar com um cliente frustrado. O que aconteceu? Por que o robô colaborativo sofreu tanto nesses últimos anos? Esse slide foi o slide que a gente deu gargalhada, né? Montando durante os ensaios, enfim. O que é importante aqui, pessoal? Como a gente viu em todos os vídeos de aplicação, se vocês repararam, por que aquilo ali é uma aplicação colaborativa? Porque teve uma análise por trás daquilo. Não é simplesmente porque eu botei um robô colaborativo ali, a aplicação agora é colaborativa e eu posso carregar o que eu quiser, movimentar o que eu quiser.
Tudo demanda de um estudo do projeto, do integrador, de uma análise completa da solução para que o conjunto seja colaborativo. Seja desde o robô aplicando cola, fazendo a pintura, até mesmo a paletização, e com um 7º e um 8º eixo, tudo tem que ser colocado na ponta do papel, porque, no fim das contas, se eu colocar um robô colaborativo para carregar uma faca, essa aplicação não vai passar a ser colaborativa. Até alguns gatilhos aí que a gente acabou jogando slide, né? Uma facada, ela sempre vai ser uma facada, não importa se é de um robô colaborativo, ou se é de um robô tradicional, ou se é de uma pessoa, enfim, ela sempre vai trazer dano. E esse aqui não é a ideia do robô. Não que você não possa usar essa tecnologia para isso, mas tem que ter essa noção de que ela deixa de ser colaborativa. Então, quando você tiver uma objeção lá do time de segurança do trabalho, essa não é a justificativa de a tecnologia colaborativa, logo a aplicação é ao contrário, né? A aplicação precisa ser colaborativa, logo eu vou para um robô colaborativo. E isso é importante analisar, porque muitas vezes não é... Aqui é um exemplo bem gritante, né? Que é de uma faca, mas muitas vezes a gente pode estar falando aí da ferramenta, de uma escolha de ferramenta adequada, pode estar tornando a aplicação não colaborativa. Se eu tenho um robô colaborativo e ao invés de ir para uma garra, eu quero usar uma garra pneumática, e ao invés de fazer uma garra pneumática colaborativa, que existe no mercado, um produto pronto para isso, eu vou construir a minha, eu posso acabar escolhendo ali uma válvula que exerça uma pressão muito mais forte ali na linha e pode acabar machucando um operador com isso. E a sua aplicação deixou de ser colaborativa, porque você errou na especificação da ferramenta, né? Então, até para... Nem toda a ferramenta ela também tem que ser pensada na aplicação, né? Não é uma análise simplesmente da tecnologia, mas do um todo, né? Do antes, do depois, da construção da célula em si, porque dependendo do jeito que você constrói, simplesmente eu estipular, olhar no datasheet do robô e olhar ali, ele tem um alcance de 1,7 m. Então eu vou construir minha célula aqui, se é 1,7 m, logo o alcance total do robô é de 3 metros, eu vou construir a minha célula aqui e vou colocar todas as coisas a 1,5 m de distância do robô, porque ele tem alcance para isso. Mas tem que lembrar que é uma esfera, né? Então, o robô, o alcance que ele tem no plano em qual ele está instalado, não é o mesmo que ele tem a 1 metro de altura, não é o mesmo que ele vai ter 1,5 m de altura. E muitas vezes em aplicações de paletização, isso acaba pegando muito. Então, a gente tem um exemplo aqui, cômico para nós agora falando, né? Que a gente pegou de um cliente que ele desenvolveu uma aplicação de paletização com robô colaborativo e teve uma série de problemas. Primeiro, ele colocou o robô colaborativo, especificou pelo datasheet, então as distâncias de trabalho, e quando chegou, ele conseguia montar 2, 3 camadas da paletização, quando chegava nas últimas não tinha alcance do robô. Então, depois... Claro que não era um robô nosso, tá? A gente dá todo esse suporte. Isso é importante mencionar. A gente acabou chegando depois do processo, né? E depois do projeto pronto, em execução, que ele foi descobrir que ele ia precisar de um 7º eixo. E para piorar, a garra que ele estava utilizando para fazer a pega das caixas eram caixas de papelão que eventualmente amassavam, era uma garra exclusivamente pneumática. E quando a caixa estava amassada, ela ia fazer o vácuo, não conseguia fazer com precisão e a caixa acabava caindo. Então você traz 2 problemas aí, por causa de problemas de especificação lá no começo do projeto, né? Você acabou tendo uma aplicação que com certeza não é mais colaborativa, porque o risco de uma caixa cair sobre um operador é gigantesco, e tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse a interação com um integrador, fosse analisado o processo com calma desde o início, avaliado, eventualmente feito a simulação em software de todo o passo a passo, avaliado o tempo de ciclo, e com isso ter construído um modelo da solução, né, que não cometesse nenhum dos crimes que a gente apresentou aqui, né? Que, como a gente falou, não são crimes da robótica colaborativa, e sim com a robótica, porque o erro, a execução desses crimes, né, acaba prejudicando muito a imagem de uma tecnologia excelente que a gente tem em mãos e consegue utilizar para diversas aplicações, mas que muitas vezes, por detalhe, né, acabam se perdendo e a culpa sempre recai sobre o produto, né?
Exatamente. Bom, aqui a Aí cai gente sobre a tecnologia, né? Que às vezes não é tão dominada, e aí, não, é mais fácil a gente falar que é realmente isso daqui, porque é algo novo, então não está dando certo. Né? Aqui a gente quer realmente destacar o que geralmente a gente encontra em aplicações passadas que não deram certo. Então, assim, quando a gente vai na indústria e aí o pessoal já fala, aqui eu já apliquei um robô colaborativo, e aí a gente vai entender o que aconteceu, ver o processo, aí a gente fala, putz, foi uma aplicação que se tivesse dois bons parceiros, tanto do hardware quanto do integrador ali, não teria tido esse problema, né? Então... E a gente não estaria comendo uma sopa com garfo. Exatamente. Perfeito, perfeito. E se a gente entrar um pouco para frente agora, pensando, beleza, vocês me convenceram, eu acho que sim, eu vou com minha coragem, vamos começar a fazer a robótica colaborativa na minha indústria. O que eu preciso fazer para identificar um projeto? Eu acho que são 3 passos muito importantes que a gente tem que destacar. Primeiro, qual dor que eu quero resolver aqui? A minha dor é porque eu não tenho mão de obra, é porque é um processo extremamente repetitivo, é porque é perigoso, é vidro, é porque eu estou contaminando meus produtos, as pessoas estão tossindo em cima de um produto alimentício, por exemplo, tem um risco de perda de produto. Então, identificar qual que é a dor, qual que é o lugar. É um lugar que tem mais gente, é mais fácil, porque o benefício vai ser mais visível. Se o meu problema é um payback, eu tenho um payback de 3 anos, eu tenho que chegar no payback de 2 anos. Então, eu vou para um lugar que tem mais gente, provavelmente é ali que eu vou achar um payback melhor. E ali eu vou preparar os dados relevantes de aplicação, eu tenho que ter um layout da fábrica, eu tenho que ter talvez um vídeo de como está funcionando o meu processo hoje, algumas amostras de produto que eu poderia disponibilizar depois para meu parceiro fazer teste, etc. Então, isso seria a preparação mínima, mas mesmo nessa preparação, muitas vezes é possível chamar um integrador ou chamar um parceiro para ajudar a levantar juntos. Né? Nós, por exemplo, a SNEP vai em tudo que é plantas e falar, olha, não, acho que aqui realmente não seria o melhor lugar para mexer. Começa mexendo aqui que você vai ter um ganho fantástico. E também porque muitas vezes a gente esquece, não é só que eu estou trocando pessoas para o robô, eu estou naturalmente, eu vou aumentar a produtividade. E com isso, o payback, a razão de ser do projeto, fica muito mais óbvio. E o segundo passo é como que eu identifico um parceiro. De uns 5 anos para cá, os parceiros, os integradores de robótica, todo mundo está mais acostumado com a tecnologia. Então, cada um teve as suas experiências, alguns mais em processos de eletrônicos, processos de alimentos, de automotivo, etc. O que a gente tem que buscar para a gente não acabar colocando a culpa no robô? Não funcionou por culpa do robô, meu robô está lá na geladeira esperando um integrador para fazer algum projeto. A gente tem que ter uma visão de solução, de aplicação e não de produto. A gente não fica comprando robô porque robô é legal. A gente tem que pensar numa aplicação e, em função da aplicação, ver se o robô, tal robô, qual robô se aplica. A gente tem que ter garantias técnicas de funcionamento. Não estou falando da garantia de 1 ano depois da instalação, etc. Estou falando de o integrador poder comprovar que aquela solução que nunca antes foi feita, que ele não tem como te mostrar porque é uma solução única, comprovar que isso vai funcionar através de simulações de tempo de ciclo, por exemplo, às vezes precisa de protótipo, através de alguma parte crítica do processo que ele vai evidenciar que sim, isso pode funcionar, mesmo que seja um produto difícil de manipular, um produto que não pode danificar, um produto premium, alguma coisa que não pode haver contaminação, que é difícil de prender. Então, isso você pode exigir, os clientes podem exigir dos seus parceiros. Flexibilidade comercial é importante. Se eu quero comprar o robô do meu distribuidor e não de vocês, por exemplo, no caso, se eu quero alugar a solução ao invés de comprar a solução, é possível? Porque eu não consigo, eu não tenho
dinheiro disponível agora para comprar. Então, é bom que não seja por isso que o produto morre, que o seu parceiro ele consiga te oferecer todas as possibilidades para conseguir viabilizar economicamente esse projeto e achar as melhores tecnologias que vão viabilizar seu projeto. E não as tecnologias que, eu quero porque tem que ser, porque sou eu que vendo. Não, vamos viabilizar a sua solução. É isso o mais importante. A gestão de projeto também, para não ficar esperando 6 meses o projeto acontecer, 3, 6, 8, 9 meses, e finalmente para descobrir uma má notícia no último minuto, que não tinha cronograma para seguir, não tinha plano de suprimentos, não tinha análise de risco. Isso também trouxe ano passado muito desconforto, muita frustração. E por fim, a qualidade do pós-venda. Não quer dizer necessariamente que tem que ter 40 pessoas em pós-venda, mas quer dizer que a gente tem que sentir que tecnicamente esse nosso parceiro ele consegue responder, ele tem esse linguajar, ele tem essa experiência, e ele está capaz também no pós-venda melhorado, que eu vou mudar meu produto. As indústrias, elas vivem mudando produtos. Então, assim, a razão de ser da robotização é a flexibilidade que a gente consegue oferecer. Não é que você vai comprar uma máquina de $1 milhão, aí amanhã vai mudar o tipo de escova de dente que você está produzindo e não serve mais esse projeto. Então, é muito importante que esse parceiro ele consiga evoluir junto com a evolução dessa sua planta e desse seu projeto por conta de produção de novos produtos. Então, aqui são realmente assim, se eu fosse cliente, minha checklist oficial ali, porque geralmente acontecem problemas e bloqueios em cada um desses pontos. Ô, Murielle, posso fazer um comentário? Eu sei que nosso horário já estourou, mas olha só, uma coisa muito importante nessa questão que tu falou no começo ali, de visão da solução e não só da tecnologia. Assim, nós vemos muito isso no mercado, aplicações que poderiam ter sido perfeitamente desenvolvidas com robôs colaborativos, elas são feitas com robôs convencionais. E aí o cliente final que acaba sofrendo porque gasta muito mais, tem todo o enclausuramento, tudo isso que a gente falou, né? Não tem aquela flexibilidade e tudo mais. Mas por que isso? Porque às vezes o integrador não foi bem escolhido. Não foi escolhido um integrador que tenha domínio de todas as tecnologias e fala, para essa aplicação de vocês, nós podemos fazer com um robô convencional, vai te onerar isso. Ou podemos fazer com um robô colaborativo, você vai ter isso de benefício. Então, é importante mesmo, agora puxando de novo a sardinha para vocês aí, que tem esse domínio das tecnologias, é importante ter um integrador que consiga realmente te direcionar uma solução ou outra. Que a gente vê muito o robô convencional, é o que o pessoal conhece mais, tem mais domínio, e qualquer aplicação que vem fala, não, vou aplicar robô convencional, que é o que eu já conheço, é o que me ofertaram aqui, e é isso mesmo, né? Então, exatamente. É importantíssimo. Exatamente. Eu vou finalizar aqui, pessoal. Nós temos algumas perguntas, então 5 minutinhos para finalizar com essas perguntas. Uma do Islam está perguntando aqui qual é a certificação de segurança. Legal, pergunta importante. Os robôs da JACA hoje têm certificação TÜV, é a maior certificadora no mundo, né? Eu acho que e todos os robôs colaborativos, a certificação máxima que eles podem obter é categoria 3, e essa é a categoria que o robô da JACA possui, categoria 3, certificado TÜV, né? E isso é um ponto importante porque existem ainda players no mercado que não possuem essa certificação, e isso até é um ponto importante para a gente considerar, né, em aplicações, que já avaliar isso desde o início, né? Porque justamente para não ser uma surpresa lá no final, que muitas vezes é o time de segurança do trabalho, vai fazer aquela análise, ou vai fazer o laudo, cadê o certificado do produto? Não tem, beleza, então coloca 3 scanners de segurança, enclausura a célula e pronto, o seu robô colaborativo acabou de virar um robô enclausurado, preso, triste, lá numa célula todo fechado, né?
Exatamente, nós não queremos robôs tristes. E tem também a questão da ISO, né? Muita gente pergunta, mas e aí a NR12? Ele atende NR12, não atende NR12? Como é que funciona isso? A NR12, ela referencia para robôs colaborativos uma norma internacional, que é a ISO 15066, que trata exclusivamente de robôs colaborativos. É uma norma extensa, bem grande, e lá fala todos os cuidados, né, e as limitações que você tem que ter, né, no caso das aplicações colaborativas. Lá vai falar, por exemplo, qual que é o tipo da peça que você está movimentando, qual que é o peso, vai estar na altura da barriga, vai ser na altura da cabeça, qual que é a velocidade. Então, tudo isso daí tem um documento, está referenciado na norma ISO, está referenciado na NR12. Então, assim, um estudo bem feito, bem aplicado, atende, sim, tranquilamente a NR12. Perfeito. Pessoal, se tiver mais uma última pergunta, podem ficar à vontade. E eu também fico à vontade para convidar vocês para nosso Open House, nosso evento na SNEF, em Rio Claro, 2 horas de São Paulo, direção Campinas. No 31 de maio, a gente vai ter uma sessão de manhã das 9 às 12 e outra das 13 às 16, com apresentação de projetos verdadeiras, assim, em fases finais de construção. A gente vai ter vários parceiros do mundo da robótica, diferente componente de células ou sem células robotizadas, para conversar, para iniciar um papo sobre robótica colaborativa e convencional, tá? Nós somos abertos a qualquer tipo de oportunidade. Então, encontro vocês lá e acredito que nós terminamos por aqui com os comentários. A apresentação está gravada, ela será disponibilizada e vocês podem ficar nos acompanhando também sempre no LinkedIn e em nosso site, assim como no site da Sensovir. Obrigado, pessoal. A gente fica à disposição aí de vocês, claro, para se alguém quiser no futuro discutir alguma aplicação, acho que pode entrar em contato tanto com o Sensorville quanto o SNEF, a gente vai estar muito feliz aí de poder ajudar vocês em qualquer dúvida, e agradeço novamente, Murielle, SNEF, e a todos os participantes pela oportunidade aí, foi muito bom. Obrigado. Perfeito, pessoal, muito obrigado, Murielle, obrigado de novo. Eu queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que participou. Eu vi muita pergunta, infelizmente a gente não conseguiu responder todas, mas a gente está à disposição aí para tirar dúvidas de aplicações, enfim, do produto em si. Obrigado mesmo pela participação. Então, esse assunto ele ainda está quente, não podemos ver, são muitos, a gente não está vendo todos os participantes, mas parece que nós tivemos muitas pessoas aqui presenciando, então acho que é um assunto ainda talvez polêmico, mas certamente interessante. Tem que fazer o webinar segunda temporada agora com Cobots. Exatamente. Agora com o Cobots feliz. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima webinar. Até mais, pessoal. Um abraço.